Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Vamos começar agora o quarto volume do Plano de Estudo Tutorado do Ensino Remoto de Minas Gerais. Hoje a gente vai falar então sobre a distribuição eletrônica, que seguindo ali o modelo atômico de Bohr, né, a gente consegue fazer esse tipo de distribuição. O PRET também trouxe alguma história, né, um pouco da história sobre a tabela periódica. Mas como a gente não vai ter tanto tempo para o vídeo não ficar muito grande, muito estendido, a gente vai focar um pouco mais na distribuição eletrônica, mas não deixem de conhecer o conteúdo do PET, porque também é bem interessante. Então vamos lá, um pouquinho da tabela periódica. Quando começaram a descobrir os diferentes elementos químicos, foi-se necessário então catalogá-los para deixá-los em um só lugar, né, uma forma só de encontrá-los, para que os estudos continuassem avançando, né? Dizem que Mendeleev, digo dizem porque eu não acredito tanto nessa história, mas dizem que ele teve um sonho onde os elementos químicos se encaixavam por conta de sua massa. Então ele começou a perceber que as massas não eram iguais e ele conseguia colocar eles em uma ordem que fazia sentido por meio da massa. Inclusive ele deixou alguns espaços vazios para onde ele imaginava ter alguns elementos que ainda não tinham sido isolados, né, descobertos de forma pura. E aí em 2019, né, foi o ano da tabela periódica, porque esse tal sonho de Mendeleev foi há exatamente 151 anos, né, agora que a gente está no ano de 2020, e após 150 anos, então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela resolveu relembrar a tabela periódica, sendo essa tabela uma grande forma de conhecimento, né, um grande compilado de conhecimento para um espaço tão pequeno. Então ali a gente tem diversas informações, esse mês a gente vai estar trabalhando bastante a tabela periódica, diversos conhecimentos nessa tabela, beleza? E aí então, ela é basicamente isso, é a catalogação dos elementos químicos e ela vai pelo número atômico, que é a identidade do elétron, que também é exatamente igual ao número de prótons, certo? Então vamos começar, né, apresentando a própria tabela periódica, né? Essa imagem peguei na internet mesmo e ela vai sendo, eu não vou explicar com tanto afinco, mas é possível, ela tem diversas formas de se apresentar ali embaixo, né? Então, por exemplo, os elementos em verde são não metais. Dependendo do tipo de azul, esses azuis eles são elementos de classes diferentes. Os elementos de classes diferentes, né, de grupos diferentes, eles vão ter propriedades diferentes. E assim como os elementos do mesmo grupo, eles vão ter características parecidas. Não são características 100% idênticas, mas são características parecidas. E por isso a gente separa eles de uma mesma forma. Então os laranjinhas, por exemplo, são os metais alcalinos. Eles têm algumas características em comum, assim como os metais alcalinos terrosos, que é o grupo do lado. E assim sucessivamente, tá? A gente vai se familiarizando com a tabela com o tempo e a gente vai tentando reconhecer algumas características nela. Então vamos lembrar agora um pouquinho do modelo atômico de Bohr. Ele conseguiu, né, apresentar essa teoria onde os elétrons estariam divididos em níveis de energia ou camadas energéticas, tá? Sendo o primeiro nível o nível K, e as camadas ficando cada vez mais externas, elas teriam os nomes seguindo a ordem alfabética. Então, K, L, M, N, O, P e Q. E agora a gente vai falar um pouquinho de números quânticos. É bastante coisa para uma aula só, mas a gente vai tentar entender isso melhor na distribuição eletrônica, tá? Então, por hoje a gente vai só comentar sobre os números quânticos para a gente entender as distribuições eletrônicas. Então a gente tem primeiro o número quântico principal, que é a camada em que o elétron se encontra. O número quântico principal, ele diz respeito sobre esse tipo de energia. Então, a camada K é o nível 1, a camada L o nível 2, M 3, N 4, O 5, P 6 e Q 7. Então, esses são os níveis de energia. O número quântico principal, então, vai de 1 a 7. O número quântico secundário
ele é um subnível dentro da camada. Cada uma dessas camadas, elas vão ter, então, 4 subníveis. E eles são chamados com letras minúsculas, S, P, D e F. Eu gosto de fazer uma comparação que é como se fosse a vizinhança. Então, são 4 bairros dentro de uma mesma camada. Tem níveis de energia. Tem níveis de energia que não terão todos os bairros e tem níveis de energia que terão todos os bairros. Beleza? Ou subníveis. Vamos utilizar subníveis como a palavra correta. O número quântico magnético é o orbital dentro desse subnível. A gente não vai discutir tanto isso na aula de hoje, mas é a forma que o elétron pode estar se movimentando, né? O orbital dentro daquele subnível. Vamos entender isso já já. E o número quântico ou de spin, o número quântico de spin é a movimentação do elétron. Ele pode estar se movimentando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, a movimentação dele ou vai ser mais meio, ou o número quântico de spin, ou vai ser mais meio ou menos meio. Então, vamos lá para o subnível de energia. O subnível S, ele cabe até 2 elétrons. Por que até 2 elétrons? Porque ele pode ser ocupado por apenas um elétron. O subnível P, ele cabe até 6 elétrons. Cabem até 6 elétrons, então a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 elétrons nesse subnível. O subnível D cabem até 10 elétrons e o subnível F cabem até 14 elétrons. Vocês podem perceber que todos os subníveis têm números pares de preenchimento por elétrons. Isso acontece porque cada orbital, lembra do número quântico magnético? Cada orbital ele vai ter a capacidade de receber até 2 elétrons. Então, no subnível S, a gente só tem um orbital. E por isso a gente consegue fazer com que caibam até 2 elétrons. No subnível P, a gente tem 3 orbitais. Sendo 3 orbitais, cada um deles cabe em 2 elétrons, então temos ao total 6 elétrons. No subnível D temos 5 orbitais e no subnível F a gente tem 7 orbitais. Então vamos lá, né? Como que a gente identifica esses níveis e subníveis de energia, né? Então eu coloquei essa imagem para vocês. No nível de energia 1, na camada K, a gente só vai possuir um orbital, que é o orbital 1s. Nele vai caber até 2 elétrons, então a gente coloca 1s2. Essa imagem que eu estou colocando, ela é como se a gente tivesse preenchido todos os orbitais, todos os níveis e subníveis de energia, beleza? Então vamos lá, na camada 2 temos o orbital 2s2 e 2p6. Então na camada 2 a gente já tem 2 subníveis, o S e o P. Na camada 3 temos 3 subníveis, o S, o P e o D. Então 3s2, 3p6 e 3d10. Na camada 4 já temos todas as vizinhanças, todos os bairros, todos os subníveis. O S, o P, o D e o F. Assim como na camada 5, S, P, D e F. Na camada 6 temos o S, o P e o D. E aí a gente começa a diminuir de novo, né? E na camada 7, o S. Com a com a formação de novos elementos químicos laboratorialmente, alguns deles podem ser encaixados ali no 7P, mas geralmente a gente vai chegar no máximo até o 7S2, ok? Então vamos lá. Por que? Agora a gente vai falar sobre a energia desses níveis e subníveis. Porque a energia ela é crescente, né, nos níveis de energia, porque eles estão se afastando no núcleo, então eles são mais energéticos. Mas alguns subníveis mais maiores, por exemplo, o 3D, ele é mais energético, por exemplo, do que o 4S. Então eu coloquei isso aí para vocês conseguirem compreender um pouco como que funciona. Olha, o subnível 1S
ele é o menos energético. Depois vem o 2s, depois o 2p, a gente pode ver pelo tracejadinho ali, onde que ele chega, ele é pouco menos energético que o 3s. Aí vem o 3s, o 3p, e se vocês forem ver, o 3d ele é mais energético que o 4s, que foi o exemplo que eu dei. Então, 4s, depois o 3d, depois o 4p, depois o 5s, e assim sucessivamente. A gente não vai precisar ficar falando de todos eles, porque a gente vai conhecer um macete para fazer esse tipo de distribuição energética. Mas é importante a gente falar sobre os orbitais também, né? Então, os orbitais S ali, eles só têm um número magnético, que é o zero. Os orbitais P, eles podem ser de -1 a +1, né? Porque são 3, então -1, 0 e 1. Cada orbital vai ter um desses números. O subnível D, ele vai ter de -2 a +2, então ele vai abranger 5 números. E o subnível F, de -3 a +3, ele vai abranger 7 orbitais. Isso é importante porque cada um desses quadradinhos, cada um desses orbitais, eles vão ter a capacidade de receber até 2 elétrons. E agora chegamos, então, num exemplo, que também é o macete que a gente faz para fazer a distribuição eletrônica daquela forma lá que parece um pouco difícil. Então o macete é o seguinte, a gente vai escrever os níveis de energia um debaixo do outro e os subníveis de energia um na frente do outro. Então a gente pode começar colocando de K até Q, depois a gente coloca todos os números de 1 a 7 e todos os níveis de energia terão o subnível S. Então a gente coloca 1S, 2S, 3S, 4S e assim sucessivamente, tá? Até chegar ao 7S. O nível de energia 1, ele não vai ter o subnível P. Então a gente coloca P em todos, exceto no 1. Também geralmente a gente não coloca no 7, mas pode ser que seja necessário, então fica nisso, né? Vamos colocar o 7P. Depois a gente tira. Para colocar o subnível D, a gente vai tirar do nível 2 e do último nível que a gente colocou o P também, que foi o 7. A gente vai pôr o subnível D nos níveis 3, 4, 5 e 6. E o subnível F, ele vai ser colocado só nas duas centrais ali, que é o N e o O. Então, no 4 e no 5, certo? E aí o germânio, ele tem um número atômico igual a 32. Isso quer dizer que ele tem 32 prótons. Para que esse elemento seja eletricamente neutro, a gente precisa também ter 32 elétrons. Então temos 32 cargas positivas e 32 cargas negativas. Isso faz com que elas se equilibrem e esse elemento seja neutro. E essa é a distribuição do germânio. Vamos seguindo lá que a gente vai conseguir entender. Ó. No subnível 1s, ele tem 2 elétrons. É importante a gente fazer sempre que o máximo de elétrons que caibam naquele subnível seja colocado antes de seguir para um subnível mais energético. E a gente vai seguindo sempre na diagonal assim, ó. Então a gente vai do nível 1s para o 2s. Do 2s para o 2p para o 3s, 2. Do 3s para o 3p para o 4s. Então a gente segue essas diagonais que estão marcadas aí em vermelho, tá? E aí a gente consegue fazer a distribuição eletrônica e sempre somando a quantidade de elétrons que a gente já colocou. Então, ó, se a gente já colocou 2 elétrons ali no subnível 1s2, a gente falta distribuir 30 elétrons. A gente vai colocar mais 8 ali no nível L, né? No 2s2 e no 2p6. No 3s2, 3p6, 3d10 e assim sucessivamente. Então, essa é a distribuição eletrônica do germânio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Essa imagem que eu coloquei ali no lado esquerdo, ela não representa a distribuição eletrônica do germânio. Eu peguei ela como exemplo, né? Depois que eu fui perceber que ela não está
totalmente completa, provavelmente é a distribuição eletrônica de um elemento em específico, tá? Mas ela não representa o germânio. Então, o germânio, a gente segue essa que eu acabei de colocar. Um S2, dois S2 e assim sucessivamente, até chegar em um momento onde vai faltar apenas 2 elétrons, mas vão caber até 6. Então, a gente coloca 2 elétrons no nível P. No último nível, no nível mais energético, é onde a gente coloca os elétrons restantes. Mas por que a gente preenche todos os elétrons menos energéticos primeiro? Bom, se o elétron ele tem menor energia, ele vai preferir ficar nesses níveis de menor energia do que um nível que tem maior energia. Ele vai gastar muito mais energia para estar nesse nível mais externo. Então, quanto mais externo, mais difícil de ter aquele elétron ali. Então, a gente vai sempre preencher os níveis de energia menos energéticos antes de preencher o próximo mais energético. Para finalizar, eu sei que esse conteúdo é bem complexo, fica bem confuso, a gente tem bastante dificuldade com esse tipo de conteúdo, mas eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Mas antes de tudo isso, vou deixar uma frase da Marie Curie que fala que na vida não há nada a temer, mas a entender. Então, acho que compreendendo esse conteúdo, entendendo de onde vêm esses números, de onde vêm esses elétrons, por que eles estão preenchendo orbitais menores, por que eles estão preenchendo níveis e subníveis menos energéticos de energia. Então, a gente compreendendo isso, a gente não precisa ter medo. Na vida não há nada a temer, mas a entender. Então, se você gostou, deixe suas dúvidas, deixe nos comentários alguma coisa, eu posso te ajudar. A gente pode entrar em contato também. E até a próxima aula e tchau!